Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de preparação para a segunda fase em Direito Constitucional para o exame da Ordem. Meu nome é Débora e eu vou ajudar vocês nessa preparação, tá bom? E hoje nós vamos ter uma aula muito importante, uma aula inaugural, uma aula em que vocês não podem deixar de assistir. Às vezes vocês acham, mas essa aula não tem parte de direito material, não tem parte de a peça prática, mas é uma aula muito importante, porque vocês precisam conhecer o edital de vocês e ter algumas informações que pode acabar passando aí e vocês podem perder pontos muito importantes na hora da prova. Então não deixem de assistir, eu vou falar sobre o curso, vou falar do que vocês precisam fazer, do que vocês podem levar na hora da prova, então não deixem de assistir essa aula, tá bom? Sem perda de tempo, vamos começar aqui. Eu vou deixar para vocês minhas redes sociais, né? Instagram e Facebook, para que vocês me sigam logo após vocês finalizarem a prova de vocês e serem aprovados. Lá vocês vão me acompanhar, vão ver meu dia a dia e depois vocês podem me seguir aqui, tá bom? Esse material vai estar, inclusive, disponível para vocês, então não precisem se preocupar em anotar ou copiar nada. São informações que eu vou passar para vocês, mas que estarão disponíveis para vocês, tá bom? E agora sim, gente, vamos começar aqui falando sobre os destaques importantes do edital de vocês. O primeiro destaque que eu gostaria de deixar aqui é quanto que vale a peça prática de profissional de vocês e quanto que vale cada questão discursiva. Vocês farão uma peça prática e essa peça prática terá o valor máximo de 5 pontos. E cada questão, que serão 4 questões, terá um valor máximo de 1,25 cada questão. Outro aspecto importante, gente, é vedado o arredondamento. Então, se ficou faltando 0,1, 0,2 para vocês serem aprovados, infelizmente, vocês não serão aprovados no exame da ordem. Então, façam boa prova, façam uma boa peça prática, façam boas questões, que com certeza vocês serão aprovados. Não vai precisar de 0,1 aí para serem aprovados, tá bom? E quanto, Débora, que eu preciso para ser aprovado no exame da ordem? Eu preciso tirar o valor mínimo de 6 pontos na prova prática profissional. Então, eu preciso no mínimo de 6 pontos para ser aprovado no exame da ordem, tá bom? Então, não adianta só fazer uma ótima peça prática, vocês também precisam de algum ponto, de pelo menos um ponto nas questões discursivas. Vamos aqui para outro ponto importantíssimo. Como vocês terão que responder as questões discursivas? Gente, na hora de responder, de passar para o caderno de resposta, é obrigatório vocês dizerem lá no caderno de resposta de vocês qual é o enunciado que vocês estão respondendo. Por exemplo, eu respondo a questão número 1 e essa questão número 1 tem alternativas A, B e C. Eu preciso colocar no caderno de resposta qual é a alternativa que eu estou respondendo. Preciso colocar lá alternativa A e responder, alternativa B e responder, sob pena de receber nota 0. Se vocês não colocarem qual é a alternativa correta, vocês receberão nota 0. Olha o que fala aqui o item 3.5.6.1 do edital. O examinando que indicar somente uma alternativa, A ou B ou C, na sua resposta, e não assinalar a alternativa subsequente, terá corrigida somente a que estiver indicada expressamente no caderno de respostas. Então, se vocês responderem apenas a alternativa A e depois esquecer de colocar B e C, infelizmente terão somente corrigida a alternativa A. Então, fiquem atentos a isso. Vocês precisam colocar lá no caderninho de resposta de vocês qual é a alternativa que você está respondendo, tá bom? Outro detalhe importante, gente. Cuidado para não ser prolixo demais na hora das respostas. Sejam objetivos, coloquem as informações necessárias, porque vocês têm um máximo de linhas para cada questão, que são 30 linhas. O que tiver fora
que passar fora de qualquer fragmento de texto que estiver fora do local apropriado, que ultrapassar esse limite máximo de 30 linhas, não será corrigido. Então, às vezes, falta uma informação muito importante que vocês não finalizaram ainda a resposta de vocês, e aí vocês esqueceram, não tem quantidade, não tem mais linhas, vou escrever aqui do lado. Essa parte não será corrigida. Então, fiquem atentos também nessa questão da quantidade de linhas para cada questão. Outra informação importantíssima, gente, presta atenção. Se vocês não sabem uma questão, por exemplo, Débora, eu ainda não sei a resposta para essa questão número 1. Eu vou pular, vou fazer a número 2. Cuidado para não transcrever no caderno de resposta de vocês fora de ordem. Porque olha o que fala o edital de vocês. O examinando deverá observar atentamente a ordem de transcrição das suas respostas quanto à realização da prova prática profissional. Devendo iniciar, a primeira coisa que vocês vão fazer, a peça profissional. Vocês vão escrever a peça profissional no caderno de resposta e depois vocês vão responder as 4 questões discursivas na ordem crescente. 1, 2, 3 e 4. Não coloquem, vou responder, eu só sei a número 2, vou escrever aqui no caderno de resposta a questão número 2. Não, primeiro vocês vão responder a questão número 1, façam no rascunho, depois passem para o caderno de resposta. Porque vocês precisam responder sim na ordem crescente. Olha, continua o edital. Aquele que não observar tal ordem de transcrição das respostas, assim como o número máximo de páginas destinadas à redação da peça profissional e das questões discursivas, receberá nota 0, sendo vedado qualquer tipo de rasura e adulteração na identificação das páginas, sob pena de eliminação sumária do examinando do exame. Então, gente, fiquem atentos aí a esta informação lá na hora da prova. Lembre-se sempre de que primeiro vocês fazem a peça prática profissional e depois vocês respondem as questões discursivas na ordem crescente. E lembrem também de sempre colocar alternativa A, alternativa B, alternativa C, tá bom? Sob pena de receber o quê? Nota 0. Então, é uma informação bem importante aí do edital de vocês. Gente, por favor, também não utilizem esses sinais. Vocês não precisam fazer nenhum tipo de pergunta para o examinador, não precisam dar ênfase com ponto de exclamação, nada disso. Vocês só vão utilizar ponto final e vírgula, asterisco, nada disso também. Vocês não precisam de, essa informação aqui é importantíssima, vou colocar um asterisco na prova. Não utilize nada disso, só ponto final e vírgula. Sinais de setinha, vou fazer um coraçãozinho no i, por favor. Só não utilizem esses sinais, tá bom? É aqui uma informação aqui para vocês, que provavelmente vocês já sabem disso, mas eu vou deixar no material de vocês. E Débora, eu posso abreviar palavras no exame da ordem? Sim. Mas tomem muito cuidado para vocês não abreviarem qualquer palavra. Por exemplo, eu vou abreviar também, vou colocar TBM na hora da prova. Não, vocês não vão colocar, vocês vão escrever a palavra também. Por quê? Eu vou escrever PQ. Não, por favor. Estejam sempre atentos, muito atentos à norma culta da língua portuguesa. E quando forem utilizar abreviações, utilizem essas que estão aí no material de vocês, que a banca mesmo já utilizou no padrão de resposta em outros exames. Então, porque é permitido vocês utilizarem também. Por exemplo, como que eu vou abreviar? Eu preciso de escrever toda vez Constituição da República Federativa do Brasil de 1988? Não preciso, posso abreviar desta forma como está aí, CRVB/88. CPC, eu preciso ficar escrevendo Código de Processo Civil toda hora? Não, eu posso escrever CPC. Artigo, como que eu abrevio? Olha como eu coloquei no material. STF, eu posso escrever dessa forma, posso escrever STJ, PEC, CPI, o parágrafo, o símbolozinho do parágrafo, eu também posso colocar na prova. Então, eu posso sim abreviar palavras, mas tomem bastante cuidado com a palavra que vocês estão abreviando, tá bom? E, gente,
Esse aqui é um ponto muito importante do edital de vocês. São pontos muito importantes, né? Eu já falei muitos outros aqui, mas eu vou deixar mais um do ponto do edital. Cuidado com a questão de identificação na hora da prova. Vocês não podem, de forma alguma, na peça prática de vocês, na hora de finalzinho lá na peça prática que vocês terão no material como redigir cada uma das peças práticas, vocês vão ter que escrever a palavra advogado. Não inventem, não, por favor, de colocar o nome de vocês. Vou colocar aqui meu nome como advogado. Não pode colocar, vou colocar o nome da minha mãe, vou fazer uma homenagem. Não pode. Vocês têm que escrever no finalzinho da peça de vocês apenas a palavra advogado, da forma como está grifado aí. Advogado, 3 pontinhos. Se, infelizmente, acontece, diga vocês assinarem o nome de vocês, nota 0, porque se trata de identificação do examinando em local indevido, tá bom? Então, a forma correta na hora da prova é essa mesmo, a palavra advogado, 3 pontinhos. Da mesma forma, nesse mesmo sentido, outras expressões que vocês precisam colocar na peça prática de vocês. Vocês precisam escrever lá no finalzinho da peça qual é o município. Vocês precisam escrever a palavra município. Ou vocês podem colocar município 3 pontinhos, ou vocês podem colocar município XXX. Desta forma como está aí. A data também. Eu não posso colocar a data do exame, eu não posso chegar no final ali da peça prática e colocar a data tal. Não posso. Eu tenho que escrever a palavra data, 3 pontinhos, ou a palavra data, XXX. OAB, eu também não posso escrever, inventar um número de OAB. Eu não posso escrever o meu número, por exemplo, não posso escrever o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, vocês vão colocar a palavra OAB, 3 pontinhos, ou a palavra OAB, XXX. Porque se vocês colocarem outra informação que não esteja constando, a não ser, gente, que a prova traga o nome do município. Porque às vezes o próprio enunciado traz o nome de um município para vocês colocarem. Vocês podem escrever. Na hora, toda a informação que tiver no enunciado, vocês poderão sim colocar na resposta de vocês. Mas se não constar essa informação no enunciado, vocês não podem colocar na resposta. O município é dessa forma, a data dessa forma, o advogado também, sob pena de receber nota 0. Então, fiquem atentos aí na hora de fazer a prova de vocês, tá bom? Gente, o que será analisado pelo examinador? Essa aqui é uma informação que vocês terão muito material, com certeza vocês não vão passar por isso. Mas, na hora a mera transcrição de dispositivo legal, você vai responder, por exemplo, fez uma pergunta para você respondeu sim, de acordo com o artigo tal, e isto não será corrigido, não ensejará pontuação. Vocês precisam desenvolver um raciocínio jurídico, como está dizendo aí no próprio edital. O texto da peça profissional e as respostas às questões discursivas serão avaliados quanto à adequação ao problema apresentado, ao domínio do raciocínio jurídico, a fundamentação, a consistência, a capacidade de interpretação e a exposição e a técnica profissional demonstrada, sendo que a mera transcrição de dispositivos legais, desprovida do raciocínio jurídico, não ensejará a pontuação. Como eu disse, vocês precisam demonstrar que vocês sabem o porquê vocês estão respondendo aquela questão. Não adianta só colocar de acordo com o artigo e transcrever aquele artigo, porque isso não ensejará nenhuma pontuação, tá bom? Mas fiquem despreocupados, porque com todo o material que vocês terão disponível, você com certeza vai saber fundamentar todas as questões e a peça prática de vocês, tá bom? E aí, gente, chegamos numa parte muito importante, né? Vocês ficam preocupados na hora da prova. Será que eu vou conseguir identificar a peça que eu vou ter que fazer na hora?
Então, gente, vocês, como eu já disse, muito material disponível, com certeza vocês vão conseguir sim identificar. Mas lembra como que eu vou fazer lá na hora da prova? Olha o que diz o edital de vocês. Nos casos de propositura de peça inadequada para a solução do problema proposto, considerando para este fim peça que não esteja exclusivamente em conformidade com a solução técnica indicada no padrão de resposta da prova ou de apresentação de resposta incoerente com situação proposta ou de ausência de texto, o examinando receberá nota 0 na redação da peça profissional ou na questão. Então, gente, infelizmente, se vocês errarem, veio o enunciado, veio o padrão de resposta e vocês colocaram lá o nome errado na hora do padrão na hora de responder no caderno de respostas, nota 0. A indicação correta da peça, e como que eu vou indicar, né, corretamente? Olha só, além do nome da peça, eu preciso também concomitantemente colocar o fundamento, o complemento legal. Então, não basta colocar só mandado de segurança. Eu tenho que colocar na hora de escrever na peça de vocês, se vocês terão no material lá, tudo isso, eu tenho que escrever o mandado de segurança de acordo com a lei tal, o ADI de acordo com a lei tal. Então, esse é o complemento que vocês precisam colocar para ter a pontuação, tá bom? Então, fiquem atentos aí. Na hora vocês terão tudo isso no material de vocês, fiquem despreocupados. Vamos lá, mais um pouquinho. E agora a gente chegou, gente, numa parte que eu posso levar, Débora, para fazer a minha prova. Quais são os materiais permitidos pela banca? Um dos materiais, vou deixar aqui, não vou ler tudo, vocês terão do material, mas eu posso levar legislação não comentada, não anotada e não comparada. Eu posso levar a lei de introdução dos códigos. No meu código pode conter isso, tá, gente? Pode conter instruções normativas, pode conter índice remissivo em ordem alfabética ou temático, desde que não estruture roteiros de peças processuais. Também pode conter no meu código súmulas, enunciados, orientações jurisprudenciais, exposição de motivos, regimento interno, resoluções dos tribunais. Então, são materiais que eu poderei levar na prova, tá? Mais um pouquinho aqui, gente. Materiais e procedimentos permitidos. Eu posso marcar o meu código com marca-texto. Eu posso fazer um traço na hora de fazer alguma remissão a artigos. Eu posso separar o código por clipes. Tem uns clipes. Eu vou mostrar aqui a foto para vocês terem uma noção. Mas o código de vocês podem estar separado por clipes, aqueles clipes coloridos. E aqueles separadores também. Na minha prova eu utilizei aqueles separadores que a gente compra. Vou mostrar a foto aqui para vocês de uma vez, do que eu estou falando. É isso daqui, olha. Eu utilizei esse da marca Fácil, Vadimeco Constitucional, para ficar mais fácil o manuseio do Vadimeco, vocês não perderem tempo para achar as legislações específicas, né? Ou vocês podem colocar aí esses clipes coloridos para marcar as leis mais importantes. Vocês também farão a marcação dos artigos mais importantes com marca-texto colorido, a gente vai falar sobre isso depois. Então, esse material aqui, vocês podem sim utilizar e eu aconselho que utilizem para ficar mais fácil o manuseio do Vadimeco de vocês. Observação. As remissões a artigo ou lei são permitidas apenas para referenciar assuntos isolados. Quando for verificado pelo fiscal advogado que o examinando se utilizou de tal expediente com o intuito de burlar as regras de consulta previstas nesse edital, formulando palavras, textos ou quaisquer outros métodos que articulem a estrutura de uma peça jurídica, o uso do material será impedido, sem prejuízo das demais sanções cabíveis ao examinando. Então, gente, cuidado aí para não formar uma palavra, uma resposta de uma palavra dentro do Vadimeco de vocês. Então, fiquem atentos a essa informação. Provavelmente vocês já sabem disso, mas eu estou deixando aqui a título de curiosidade, tá bom? E agora, quais são os materiais e procedimentos que são proibidos? Eu não posso levar um código comentado,
para fazer a prova, um código anotado, comparado. Então, olhem aí, vocês estão utilizando o vade-mecum para estudar. Ah, Débora, eu vou comprar um vade-mecum. Eu posso comprar um vade-mecum comentado? Não, não posso comprar um vade-mecum que esteja comentado, anotado ou comparado. Não posso levar na hora da prova, dentro do vade-mecum, anotações pessoais ou transcrições. Xerox também não, são materiais proibidos. Mais materiais que são proibidos aí, olha. Utilização de marca-texto. Eu falei que podia utilizar marca-texto, mas vocês não podem utilizar o marca-texto ou fazer traço ou símbolo, post-it, a artigos ou a lei de forma a estruturar roteiros de peças e anotações pessoais. Então, cuidado com isso. Não pode fazer isso no vade-mecum de vocês. Utilização de notas adesivas manuscritas, aquelas notinhas que vocês escrevem. Não pode escrever, comprar aquelas notinhas, aqueles post-its coloridos e escrever CDC, Código Penal no vade-mecum de vocês. Vocês só podem utilizar o material que já é comprado ali pelas fabricantes. Esse pode, mas vocês não podem escrever ao CDC, a Constituição, manuscrito, vocês não podem fazer, tá bom? Utilização de separadores de códigos fabricados por editoras ou outras instituições ligadas ao mercado gráfico em branco. Também não pode, é um material proibido. Impressos de internet também não pode, informativos de tribunal, livros de doutrina vocês não poderão levar na hora da prova, doutrina, apostila, calendários, dicionários, enfim, tudo isso aqui está no material de vocês, depois vocês deem uma olhadinha melhor, tá bom? Quando possível, a critério do fiscal advogado e dos representantes da seccional da OAB presentes no local, poderá haver o isolamento do conteúdo proibido, seja por grampo, fita adesiva, destacamento ou qualquer outro meio. Caso, contudo, seja constatado que a obra possui trechos proibidos de forma aleatória ou partes tais que inviabilize o procedimento de isolamento retromencionado, o examinando poderá ter seu material recolhido pela fiscalização, sendo impedido seu uso. Então, gente, durante toda a prova, vai haver um fiscal na hora da prova de vocês, dentro da sala. E eles poderão olhar o material que vocês estão levando para a prova. E caso seja constatado que exista algum material impedido, eles podem retirar o material de vocês e impedir de vocês usarem, tá bom? Então, não passem por esse constrangimento. Os materiais que possuírem conteúdo proibido não poderão ser utilizados durante a prova, sendo garantida, como eu disse, garantida ao fiscal a autonomia de requisitar os materiais de consulta para nova vistoria durante todo o tempo de realização do exame. Então, não pense que só no início da prova que vocês poderão ter o fiscal olhando o material. A qualquer momento, o fiscal ele pode chegar e pode pedir para consultar o material de vocês e se ele ver que tem alguma coisa ali que é proibida, ele pode impedir que vocês utilizem, tá bom? E aí, gente, olha só, informação importante para vocês que estão fazendo o 25º exame da ordem. Débora, meu edital foi publicado no dia 20 de 4 de 2022. Quantas súmulas existem até o dia da publicação do edital? 58 súmulas. Então, eu preciso de ter uma Constituição e um vade-mecum que esteja atualizado até a emenda constitucional 117 de 2022, que foi publicada no dia 6 de 4 de 2022, que contenha 58 súmulas vinculantes e toda a legislação específica. Então, esse é o material necessário e atualizado que vocês precisam levar para este exame da ordem, até a emenda constitucional 117 de 2022, que foi publicada no dia 6 de 4, com 58 súmulas vinculantes. Todas essas súmulas vinculantes poderão cair na prova de vocês, e a legislação específica, que vocês vão ver que em direito constitucional existem muitas legislações específicas para mandado de segurança, né?
Então, mandado de injunção, por exemplo. Então, vocês precisam que ter um vadimeco que tenha essa legislação específica também, tá bom? E aí, gente, a gente chegou em uma parte aqui mais informativa, uma parte para vocês saberem a título de curiosidade. Em direito constitucional foram 44 exames da ordem com direito constitucional, e dentro desses 44 exames da ordem, eu tive 23 remédios constitucionais que foram cobrados. 23 remédios constitucionais equivale a 50% de todas as peças práticas que foram cobradas no exame da ordem. Então, foram 13 mandados de segurança, 7 ações populares, 2 mandados de injunção e uma habeas datas, para vocês verem como é importante estudar os remédios constitucionais. Foram 23, 50% de todas as provas que já foram feitas. E o restante foram 36 petições iniciais e 8 recursos. Então, eu trouxe isso daqui a título de curiosidade para vocês verem como são importantes os remédios constitucionais. Vocês terão aqui todo o material disponível para vê-los, tá bom? Mais informação e mais a título de curiosidade. As últimas peças que foram cobradas, né, no exame da ordem, esse é o 29º exame da ordem, foi cobrado um ADO, depois o 20º foi cobrado um ADPF, no 21º uma ação civil pública, e o último, vou deixar aqui para vocês, o último foi o que caiu? Foi o mandado de segurança. Então, é só mesmo a título de curiosidade para vocês verem quais foram as últimas peças cobradas no exame da ordem. Dê uma olhadinha lá depois no material de vocês. E aí, gente, agora nós chegamos no final desta aula. Eu gostaria de deixar algumas orientações para vocês. Como eu devo estudar? Como eu fiz na minha época, há bastante tempo atrás. Gente, a questão de redes sociais, fiquem muito atentos a isso. Depois que vocês passarem e tiverem êxito na prova de vocês, sim, vocês podem voltar. Na minha época, eu estou dizendo a minha opinião, eu saí de todas as redes sociais para me dedicar ao exame da ordem. E se vocês têm pouco tempo para estudar, porque às vezes vocês têm que trabalhar, têm que fazer faculdade, às vezes vocês têm outras coisas para fazer no dia a dia de vocês, esse tempo que vocês passam nas redes sociais, às vezes pode ser muito prejudicial. Então, o meu conselho para vocês é que vocês saiam um pouquinho das redes sociais e depois que vocês forem aprovados, vocês voltem para as redes sociais, tá bom? Como eu disse, deixei minhas redes sociais para vocês, mas depois que vocês forem aprovados, vocês começam a me seguir, tá bom? Pra gente conversar. E como que eu estudei na minha época? O que eu acho que vocês devem fazer também? Estudem todo o direito material, todas as peças práticas, mas também tomem o cuidado de sempre estar fazendo revisões. Façam muitas revisões, revisem todo o material que vocês têm disponível. Façam questões discursivas, façam simulados, escrevam, nada de ficar no computador digitando as aulas ou as peças. Peguem aí, por favor, um caderno pautado e façam as peças práticas de vocês, tudo que estiver disponível para vocês fazerem aí de simulado, de questões, façam escrito, por favor, porque na hora da prova assim que vocês terão que fazer. Então, é bom vocês já irem praticando, tá bom? E o curso, gente, nosso curso justamente terá todo o direito material em PDF para vocês estudarem. Terão também todas as peças práticas que são cobradas, que poderão ser cobradas. Tem as mais importantes, as menos importantes, enfim, todas elas. Então vocês, por favor, estudem toda a parte de direito material, todas as peças profissionais com a mesma intensidade, porque a gente, vai cair um remédio constitucional, a gente não sabe. Se forem os mais cobrados, mas pode cair um recurso, pode cair uma peça que nunca foi cobrada ainda. Então, estudem todas com a mesma dedicação, tá bom? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de todas as informações que eu passei. Teremos agora mais algumas aulas pela frente e nós nos vemos daqui a pouco com mais conteúdo, tá bom? Fiquem com Deus e até breve.